E aí, moçada, beleza? Quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like também, compartilhando. Faça isso, compartilhe. O objetivo do Curtas que Transforma é levar uma mensagem impactante na vida das pessoas. Uma mensagem rápida, mas que possa transformar. Hoje eu quero agradecer porque nós já chegamos a mais de 200 inscritos, graças a essa força que o pessoal tem dado aí. Valeu, gente, um obrigado, hein? Hoje eu gostaria de trazer o seguinte tema. O que é o relativismo? Gostaria de levar vocês a ter uma reflexão. Nós ouvimos as pessoas dizerem assim, não há verdades absolutas, mas no entanto todo mundo quer saber a verdade. Desde a antiguidade os gregos já procuravam o que é a verdade. Nós tivemos depois um período da Idade Média onde a igreja passa a governar e a verdade vai ser dita pela igreja e o mundo vai viver um período aonde as verdades eram encontradas dentro dos conceitos da religiosidade. Passado esse período, nós vamos chegar no Renascimento, e o Renascimento vai buscar novamente, através da racionalidade, o que seria a verdade. Nós tivemos uma influência impactante do século XVI para o XVII, a influência do pensador René Descartes. O Descartes ele é um pensador que vai buscar, num determinado momento da sua vida, entender qual é a ideia da verdade. Ou seja, então ele vai ficar até bem conhecido com a frase penso, logo existo. Ou seja, muitas pessoas aderiram a Descartes o ateísmo, o ceticismo, o relativismo, tudo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas acabam fazendo uma ligação com René Descartes. Na realidade, o Descartes foi mal interpretado. Ele trouxe a ideia de fazer uma análise de si mesmo. Tanto que às vezes as pessoas falam, mas não pesquisam. No livro O Discurso do Método, que é um clássico, ele diz o seguinte: desse modo pensei que apenas as ciências dos livros, ao menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não apresentam qualquer demonstração, pois foram compostas e avolumadas paulatinamente com opiniões de muitas e diferentes pessoas que não se encontram da mesma forma de alguma verdade tão próxima. E ele diz assim: pensei também que, como todos nós fomos crianças antes de sermos adultos, e como por muito tempo foi necessário sermos governados por nossos apetites e nossos preceptores, que eram muitas vezes contraditórios um dos outros, e que nenhum e nem outro nem sempre talvez nos aconselharam melhor. Ou seja, fomos cuidados por diversas pessoas, e que nem sempre um ou outro nos trouxeram a melhor ideia ou a melhor forma de viver, ou de compreender as coisas da vida. E aí, você se pega pensando, imagine que você tivesse nascido no meio de uma família que todos fossem músicos, por exemplo. A probabilidade de você ser músico seria muito grande. Imagine que você tivesse nascido numa família onde todos falassem inglês. A probabilidade de você falar inglês é muito grande. O René Descartes ele está querendo dizer o seguinte: eu sou aquilo que eu fui influenciado pelos meus preceptores, que muitas vezes se contradiziam na forma de me tratar ou cuidar de mim, ou de passar o conhecimento. Também sou uma influência dos livros, ou seja, tudo que Descartes está querendo dizer é que agora eu preciso levar o meu ser à racionalidade, à razão de entender, para que eu não possa ser levado mais pelas mensagens ou as informações externas que fizeram isso de mim. Então ele procura, paulatinamente, ele procura anular as coisas de uma forma não geral, mas na sua parcialidade, ele procura anular algumas coisas que ele vai tendo a certeza que ele era fruto de um meio. Ou seja, ele chega então a pensar que o que provaria que eu estou aqui, que eu existo. E é muito bacana que ele consegue chegar de uma maneira e de algumas falhas. Existem algumas falhas no pensamento e no discurso do Descartes. Mas uma coisa interessante é que ele fala assim, uma das provas de que
Eu existo é porque eu penso. Uma das provas de que eu estou aqui e que eu estou construindo a minha vida a partir do momento da minha razão é porque eu penso. E se eu penso, eu logo existo. Eu estou aqui porque eu penso. E, inclusive, ele fala de Deus e da busca de compreender Deus. E há um paradoxo muito interessante. Ele diz assim: se nós pensamos em Deus, é porque Deus existe. Se nós pensamos na onisciência, na onipotência e na onipresença, se esses pensamentos existem, é porque eles vêm de algum lugar. E de algum lugar é existente. Então, a existência de Deus é comprovada porque eu penso nessas condições. Olha que interessante, em nenhum momento Descartes vai descartar Deus ou vai tirar Deus. Ele sim vai anular tudo aquilo que fizeram dele. E com isso, o mundo foi caminhando, as influências e as ideias, elas acabam impactando, principalmente o mundo ocidental foi impactado por essas ideias. E nós chegamos a um terrível ceticismo, uma descrença e um relativismo. Ou seja, as verdades absolutas, elas não existem mais. As pessoas preferem agora trabalhar com o relativismo, onde isso é relativo, eu me posicionar de um jeito é relativo, eu fazer essas escolhas é relativo, eu defender um ponto de vista, jamais. Isso é muito relativo. Mas será que o relativismo ele está ligado à dúvida do Descartes? É claro que não, pelo contrário. A dúvida do Descartes, o racionalismo dele era, ao contrário, derrubar a descrença, o ceticismo que estava na Europa renascentista. Ele estava tentando agora trazer uma resposta para aniquilar o que estava acontecendo, o ceticismo. Então é muito interessante, é muito gratificante você ter um pensador como René Descartes. Quando eu disse há pouco que faltou uma construção maior no pensamento, porque não houve definições plausíveis no pensamento de Descartes para você chegar à definição do penso logo existo, da racionalidade, aonde você pudesse descobrir as suas verdades essenciais e descobrir as verdades essenciais de Deus. Ou seja, faltou ainda, dentro dessa complexidade, respostas mais elevadas. Então, a humanidade procurou viver um relativismo falso, que levou a um ateísmo sem base. Então, nós podemos chegar ao seguinte pensamento: o que realmente é a verdade? O que é a verdade para mim? Nós voltamos ao princípio grego. O que seria esta verdade? Se o Descartes não conseguiu dar uma conclusão, o que seria essa verdade? Vamos analisar então o que seria a verdade. O que é a verdade? Bom, se partindo do pressuposto de que aquilo que nós pensamos, segundo Descartes, ele existe, a verdade deve existir. E partindo do pressuposto que a verdade deve existir, nós temos que buscar essa verdade. Aonde nós podemos encontrar a verdade? A verdade tem que ser algo sólido. A verdade tem que ser algo que saia do subjetivo e do abstrato e possa conduzir a minha vida a uma forma de viver. Ok? Então, por isso que muitos cristãos, quando analisam a questão da filosofia e a questão da filosofia cristã, vai pensar na verdade como uma forma de regra de vida, de virtudes e de se viver, de se agir. Certa vez, Jesus disse o seguinte: eu sou a verdade. Imagina só, Jesus no Império Romano, que estava ali mesclado com o conhecimento grego, onde as pessoas buscavam a verdade. Jesus sabia disso. Então, ele praticamente resume, ele quer dizer para os homens o seguinte: não busquem outras estradas,
Por mais que você tente, você vai chegar à mesma complexidade e numa estrada sem resposta, como os gregos não conseguiram chegar, como o próprio René Descartes não conseguiu chegar. Ou seja, quando Jesus está falando assim, eu sou a verdade, ele está querendo dizer o seguinte, que a verdade, para ela ser significativa, ela deve conduzir o homem a vivências, vivências prazerosas, vivências que tragam respostas, vivências que façam com que eu viva com virtude e tenha princípios que sejam estabelecidos de uma forma sociável, ou seja, que eu possa ter princípios que estejam conjuminando com a forma do viver do ser humano. Então, quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, ele está querendo dizer o seguinte, a partir do momento em que você coloca em sua vida, eu, uma pessoa, um ser, passa da ideia subjetiva por uma ideia concreta, apesar de Deus não ser visível, ele é uma ideia concreta porque ele dá os seus princípios para serem seguidos. A partir daí, então, a verdade passa a existir, porque eu passo a formar e ter um novo estilo de vida, uma nova forma de vida. Essa nova forma de vida vai se configurar na minha verdade. Então, Jesus tinha razão. Para aqueles que seguem Jesus Cristo, Jesus se tornou a verdade. Não há mais paliativos. Não há mais relativismo, há somente uma verdade, uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela tem que satisfazer o homem, ela tem que trazer as respostas essenciais para o homem. Então essa verdade passa a ser Jesus Cristo. Eu sou a verdade. A partir do momento então que você crê em Cristo, segundo o próprio Cristo, você passa a ter caminhos que não são mais caminhos abstratos, a seguir caminhos que te levam à elevação do espírito, a buscar caminhos que transformam o ser. E aí você se satisfaz, porque você encontrou realmente uma verdade que está na sua essência, é imanente ao ser humano. Aí sim você se encontra. Você encontrou a verdade está encontrada em você e você passa a viver de uma maneira significativa. Galera, espero que você possa meditar nessa complexidade das verdades, mas que existe uma verdade absoluta, existe. E que você possa refletir sobre isso, ok? Jesus na realidade é a verdade e que dá significado à nossa vida. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.